Em 1883, o mundo presenciou um evento natural tão bombástico e violento que pôde ser notado de alguma forma por praticamente todos os habitantes do planeta. Você vai saber como foi a erupção do vulcão Krakatoa. Uma produção de Iraquara News TV, com arquivos e informações da BBC News Brasil. A pequena ilha de Krakatoa, bem no meio do estreito entre as grandes ilhas de Sumatra e Java, na Indonésia, foi completamente destruída no dia 27 de agosto de 1883, uma segunda-feira, por um vulcão. As erupções tinham começado no domingo, mas a mais violenta delas foi a terceira erupção da segunda-feira. Uma explosão gigantesca, um barulho tão alto que foi ouvido a 5.000 quilômetros de distância, nas Ilhas Maurício, onde se achou que era um tiro de canhão dado por um navio. Imagine um som gerado no Rio de Janeiro, que cruza o Atlântico e é ouvido em Dakar, no Senegal. Não é à toa que a explosão do Krakatoa é tido até hoje como o som mais alto já ouvido na história. Foi tão poderoso que existem relatos de ter rompido os tímpanos de marinheiros que estavam a dezenas de quilômetros de distância. As reverberações das explosões foram inacreditáveis. Difícil descrever o barulho e o caos que eu presenciei. Nos arquivos de um dos programas de história da BBC, foi encontrado um depoimento colhido em 1946 de Sidney Baker, que na época do Krakatoa era um adolescente no navio de seu pai, de bandeira americana, que viajava de Batávia até Boston. Batávia era o nome da capital das Índias Orientais Holandesas, hoje a Indonésia. O navio estava no Oceano Índico, a noroeste de Krakatoa. O ar tinha tanta poeira que a gente achou que fosse sufocar. E estava tão escuro que você não conseguia ver a mão colocada na frente do rosto. E as cinzas choviam no mar. Sobre o convés havia quase 20 centímetros de camadas de cinzas. Se no mar a situação estava difícil, imagine na ilha. Simon Winchester, o autor de Krakatoa, O Dia em que o Mundo Explodiu, dá uma ideia da destruição deixada pelo vulcão. Precisamente às 10 horas e 2 minutos locais, a ilha, basicamente de 10 quilômetros cúbicos, foi desintegrada por uma explosão, que lançou rochas e cinzas a até 100 quilômetros de altura. A ilha desapareceu e deixou por alguns segundos um enorme buraco no mar. Esse buraco foi enchido por trilhões de toneladas de água. Estava tão quente no interior desse buraco que a água imediatamente se converteu em vapor. Esse vapor causou tsunamis gigantes, 4 ao todo, que causaram um enorme estrago nas costas de Sumatra e Java. E não foram somente a cratera e o vapor que causaram os tsunamis, mas também a enorme quantidade de água deslocada pela lava, rochas e outros detritos expelidos pelas erupções. Vários vilarejos e cidades costeiras foram invadidos pelas ondas completamente inundados. Entre eles, a cidade de Anjer, uma cidade na ilha de Java. O barco de meu pai estava a caminho de Anjer e a cidade desapareceu completamente sob a água. A gente estava navegando por cima dela. Me lembro de ouvir meu pai dizendo que se jogasse uma âncora, ela ficaria presa na chaminé de uma casa. O mar estava cheio de toda espécie de destroços. Vilarejos levados pela água, corpos por tudo que é lado. Dead bodies galore. Os tsunamis mataram cerca de 40.000 pessoas nas cidades costeiras do Estreito de Sunda e avançaram pelo Oceano Índico e Pacífico. Chegaram à costa leste da África e subiram o Atlântico.
Marégrafos, aparelhos medidores das variações do nível do mar, detectaram as ondas empurradas pelos tsunamis em lugares distantes como Biarritz, na França, o Canal da Mancha e Portland, na costa oeste americana. E não foi apenas nos oceanos que o Krakatoa deixou sua marca. A incrível força da explosão liberou uma energia estimada em 200 megatons. Mais de 10.000 vezes a força da bomba atômica de Hiroshima. Isso criou uma onda de pressão que deu a volta no planeta 3 vezes. Tudo isso mexeu com o céu, com o ar, com a luz e até com as cores. O pôr do sol e a aurora foram afetados pelo efeito das partículas de poeira no ar. E quando chegamos em casa, nos Estados Unidos, notamos que isso estava acontecendo no mundo inteiro. Descrições da época dão conta de pores do sol extraordinariamente vívidos e brilhantes, que teriam inspirado os poetas e pintores em lugares distantes como a Europa. Um pintor em Chelsea, Londres, William Ashcroft, ficou encantado com os deslumbrantes tons de roxo, vermelho e laranja do pôr do sol, pelo que hoje sabemos ter sido o efeito da poeira suspensa na estratosfera. E ele pintou, no inverno de 1883, à beira do Tâmisa, centenas de aquarelas que parecem fotos e dão uma ideia do fenômeno. E nos Estados Unidos também. Teve um pôr do sol tão intenso em uma cidade à beira do rio Hudson que os bombeiros enviaram carruagens com água, achando que havia um incêndio na beira do rio. Chegando ali, viram que não havia fogo algum, apenas esse pôr do sol extraordinário. E hoje, muitos especialistas estão convencidos de que o famoso quadro O Grito, de Edvard Munch, retrata um céu de intenso laranja e roxo que teria sido inspirado nesse céu. A explosão do Krakatoa marcou também uma grande mudança no mundo. Foi o primeiro grande evento noticiado em rede global. Quando Lincoln, o presidente americano, foi assassinado, cerca de 20 anos antes, demorou 12 dias para que a notícia chegasse a Londres. Mas, nesse meio tempo, houve avanços na tecnologia de colocar cabos de telégrafo atravessando os oceanos. E isso permitiu que uma mensagem enviada pelo correspondente da agência Reuters em Java, explosão gigante, Krakatoa, vários mortos, chegasse a Batávia, que é onde hoje fica Jacarta, e de lá fosse telegrafada a Londres, onde chegou 4 minutos depois. E pouco depois chegava a várias cidades do mundo. Eu acho que a erupção do Krakatoa e a cobertura desse evento marcam o nascimento do que hoje a gente conhece como a aldeia global. What we now call the global village. O mundo da ciência, liderado pela Royal Society, a tradicional Academia de Ciências do Império Britânico, queria entender as possíveis razões para que os efeitos do Krakatoa fossem sentidos em lugares tão distantes. Essas pesquisas levaram à descoberta das correntes de ar na atmosfera, e os cientistas começaram a entender que o mundo era governado por forças globais. It was the first event that scientifically aware humanity realized. Foi o primeiro evento que fez o mundo entender que era uma entidade interconectada. Coisas que hoje a gente aceita naturalmente, como aquecimento global, aumento dos níveis do mar. Tudo isso vem da percepção de um mundo interconectado, que nasceu com a erupção do Krakatoa. That was born with the eruption of Krakatoa. Os efeitos da explosão de 27 de agosto de 1883 foram sentidos por muito tempo. A queda na temperatura média global no ano seguinte,
chuvas recordes nos Estados Unidos e um aumento da concentração de ácido sulfúrico nas nuvens. Tudo isso foi atribuído ao vulcão. Há estimativas de que o clima só voltou ao normal 5 anos depois, em 1888. O pôr do sol roxo, vermelho e laranja, infelizmente, nunca mais deu as caras.